Bom dia para todos os espectadores desse 29º Cicusp. Vou apresentar o trabalho que foi desenvolvido por mim com a orientação do professor Rony Kleber Bonizzi. O trabalho é a comparação analítica da decomposição do resultado econômico dos bancos tradicionais e fintechs no Brasil em 2019 e 2020, bem como os impactos da pandemia de Covid-19. Pensando na maneira de mensurar como as fintechs e os bancos tradicionais se diferenciam na geração de valor e como a pandemia de Covid-19 afetou essas organizações, foi proposto os seguintes objetivos: calcular, decompor e comparar o lucro econômico das principais operações realizadas pelas grandes instituições financeiras das diferentes modalidades e classificá-los. O outro objetivo seria o impacto da Covid-19, portanto, identificar a capacidade das informações contábeis de expressar os efeitos da pandemia nos resultados das instituições financeiras. Em relação à metodologia, primeiramente na parte da delimitação dos dados, na coleta foi utilizada a plataforma IFData, plataforma de banco de dados do Banco Central do Brasil. Os dados fornecidos não são detalhados, portanto, a análise está limitada aos dados encontrados nos balanços publicados pelo Banco Central. Sobre a escolha das instituições financeiras, foram selecionadas 8 instituições classificadas como fintechs pela Fintech Lab, que é uma empresa que monitora as fintechs criadas no país. Dentre as quais, das 8 selecionadas, 3 são do tipo de consolidado bancário B1, que são os bancos comerciais, 3 são do tipo N4, que são as instituições de pagamento, e 2 do tipo N1, que são as não bancárias de crédito. E assim, para fins de comparação com as fintechs de determinado tipo de consolidado bancário, foram escolhidas as 8 maiores instituições para cada tipo de consolidado correspondente ao das fintechs, sendo essa chamada das instituições tradicionais. Para o cálculo DVA de cada operação, foi agrupadas as informações contábeis na seguinte maneira: as operações de créditos e arrendamento, operações de outros ativos, operações de passivos, que são as operações de captação, e as operações de outras receitas e despesas. É importante ressaltar que as instituições agrupadas nas operações de outros ativos e também as de passivos são tratadas de maneira conjunta devido à falta de clareza na distribuição de suas respectivas receitas e despesas geradas por esses ativos e passivos. Sobre o período selecionado, foi selecionado os semestres compreendidos entre o início de 2019 e o final de 2020, tendo em vista que parte das fintechs selecionadas iniciaram suas operações no começo do ano de 2019. A respeito da metodologia, mas agora sobre a apuração de EVA, foi calculado para cada instituição o valor econômico agregado, e o mesmo cálculo ele foi feito para cada grupo de operações anteriormente citados. E para tais cálculos, foi feita a média aritmética das informações trimestrais das contas do balanço patrimonial nos anos de 2017 a 2020. É importante ressaltar que a análise ela se diz sobre o período entre 2019 a 2020, mas foi selecionados dados desde 2017 para identificar possíveis tendências na geração de valor dessas instituições selecionadas. O custo de oportunidade das operações financeiras é tomado a partir de premissas deduzidas da taxa DI. E a taxa DI utilizada foi a média das taxas mensais praticadas no mercado durante os anos de 2017 a 2020, que para as análises dos dados semestrais foram convertidas. E a respeito da apuração do Índice de Eficácia Econômica, foi calculado o MVI, que é o valor de mercado agregado para cada instituição, realizando então a divisão do EVA pela taxa CDI. Então, a noção que nós estamos passando ao fazer este cálculo é basicamente demonstrando a capacidade da organização em gerar riqueza. E para poder comparar as instituições de diferentes tamanhos, foi realizado o ajuste no valor obtido pelo cálculo, dividindo com o patrimônio líquido de cada instituição, sendo este nomeado do Índice de Eficácia Econômica. E para os efeitos da pandemia,
Basicamente, foi realizada uma análise gráfica baseada nas principais alterações dos índices de eficácia econômica de cada operação, notando o crescimento entre o segundo semestre de 2020 em relação ao segundo semestre de 2019. E é bom ressaltar que em determinados grupos de operações foi analisado diretamente as demonstrações contábeis de determinada instituição financeira, para a gente ter uma melhor noção dos efeitos da pandemia. A respeito dos resultados sobre a das instituições B1, nós podemos observar que as instituições financeiras tradicionais criaram maior nível de riqueza do que as fintechs. As tradicionais também geraram riquezas superiores em relação às fintechs nas aplicações em operações de crédito e arrendamento, outros ativos e outras receitas e despesas, enquanto as fintechs destruíram menos valor do que as tradicionais em captações nas operações de passivos. Sobre os efeitos da pandemia, o índice de eficácia econômica total das instituições financeiras tradicionais aumentou em 159%, enquanto nas fintechs caiu em média 208%. Já nos resultados das instituições N1, nós podemos notar que as instituições tradicionais criaram maior nível de riqueza do que as fintechs, e as instituições tradicionais elas também geraram riquezas superiores nas aplicações em outros ativos e destruíram valores inferiores às fintechs nas operações de outras receitas e despesas. As fintechs se mostraram mais eficientes nas aplicações em operações de crédito e arrendamento e nas captações em operações de passivos. Sobre a pandemia, o índice de eficácia econômica total das instituições financeiras tradicionais aumentou em 38%, enquanto das fintechs aumentou em média 41%. Já nas instituições financeiras N4, que são as instituições de pagamento, os resultados demonstram que todas as instituições financeiras, com exceção da fintech no pagamentos, criaram valor. É demonstrado que as fintechs geraram riquezas superiores em relação às instituições financeiras tradicionais. As tradicionais se mostraram mais eficientes somente nas aplicações de operações de crédito e arrendamento, enquanto as fintechs se mostraram mais eficientes em gerar valor nas aplicações em operações de outras receitas e despesas, outros ativos e em operações de passivos. Sobre as conclusões, foi demonstrado que a classificação entre as diferentes modalidades de instituições se diferem ao levar em conta o tipo de consolidado da instituição financeira e a natureza da operação analisada. Então, do nível de geração de valor total, é nítido que as instituições financeiras tradicionais superam as fintechs no tipo de consolidação B1 e N1, enquanto as fintechs superam apenas no tipo de consolidado N4. Sobre os efeitos da pandemia, foi notável que as informações contábeis são capazes de expressar os efeitos de Covid-19. Foi demonstrado que as fintechs foram as instituições financeiras mais afetadas, que corrobora para a possibilidade de que a restrição dos incentivos do governo impactaram as operações de serviços financeiros, especialmente as instituições com foco em tecnologia. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas no slide e também o meu e-mail está no início da apresentação. Então, para qualquer dúvida, estou à disposição. Tenha um ótimo dia.